queria iniciar com uma oração. Vocês vão olhar aí do lado da tela um transcript aí. Vocês podem desligar, clicar no xizinho ali e vai sair, porque senão ele não vai entender aqui a língua portuguesa, né? Que vai tentar falar aí, mas você pode desligar o transcript, tá certo? Deixa eu ver até se eu posso tirar isso aqui. Pronto, vou tirar o transcript. Então vou iniciar com a oração. Senhor Jesus, nós te damos graça por este momento, Senhor Deus, e eu queria te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. E eu sendo realmente aquele que vai trazer tanto o estudo como também receber, Senhor Deus, e ser abençoado também por esse encargo, Senhor Deus, de poder estudar, de poder passar a tua palavra, Senhor Deus. Eu queria te pedir, Senhor Deus, humildemente, que tu pudesse clarear a mente, que pudesse me fazer entender melhor e ser claro nas explicações, Senhor Deus. Para a tua glória, Senhor Deus, é que nós queremos fazer isso, queremos estudar, e sabendo que Apocalipse e as coisas dos últimos tempos, Senhor Deus, é algo tão difícil para a nossa compreensão. E aprove a Ti ser assim, para que a gente não pudesse fazer cálculos ou saber com certeza, né, as coisas, mas que Tu vai revelando, que Tu vai mostrando, para que a gente possa ser sempre humilde na tua presença, Senhor Deus. Sabendo que o tempo não compete aos homens, né? Mas compete a Ti, Senhor Deus. E só ao Pai que cabe realmente o tempo e o momento que vai ser cumprido, Senhor Deus, as últimas coisas. Abençoa esse momento, abençoa cada um aqui, Senhor Deus. E nós Te chamamos para fazer parte desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar aqui com a lição 1, certo? Mas, se der tempo, a gente vai também para a lição 2, tá bom? Eu acho as 70 semanas de Daniel, que é a lição 2, ela tem muito a ver com essa lição 1. Então, se a gente puder, já começa ela e depois a gente iniciaria a lição 3 na próxima aula. Mas, se der tempo, né, de começar a lição 2, a gente começa. Então, a introdução. O objetivo do presente estudo é favorecer a compreensão das duas linhas escatológicas predominantes nas igrejas cristãs, entender a razão dessas diferenças e, assim, respeitar compreensões diferentes da nossa. Principalmente porque essas diferenças não fazem parte das doutrinas inegociáveis do cristianismo tradicional. Sobre doutrinas inegociáveis, consulte nosso módulo de discipulado intitulado Fundamentos da Fé. Ademais, ter esse entendimento sobre escatologia nos ajuda a conviver com irmãos que adotaram uma determinada linha escatológica diferente da nossa e que não vai em nada atrapalhar seu relacionamento com Cristo. Alguns exemplos de doutrinas inegociáveis são Trindade, principalmente sobre a divindade de Jesus, salvação completa e consumada pela expiação do Cordeiro de Deus na cruz, o pecado original, a corrupção de toda a humanidade e afastamento de Deus, etc. Esse estudo também visa ajudar aqueles que são oprimidos pela ameaça de estarem aceitando a marca da besta e caem no erro da busca incansável por candidatos a anticristos com suas possíveis marcas, como, por exemplo, Bill Gates, com o mouse e monitor, indústria tecnológica, com o código de barras, QR Code, inteligência artificial, né, e os novos candidatos a Elon Musk e outros que estão surgindo, então todos ficam, né, na expectativa que possa ser um anticristo. E, finalmente, esse estudo não tem como objetivo traçar datas precisas de cumprimento escatológico, pois o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ao invés disso, visa nos confortar com a certeza que Jesus voltará e iremos reinar juntamente com eles. Então, gente, o livro de Apocalipse, por exemplo, o nome original significa revelação, né? Então, Apocalipse é um termo grego que significa revelação, e é exatamente a revelação não de últimas coisas, mas da revelação do próprio Jesus, né? Ele fala assim sobre as últimas coisas, porém o foco é revelar a pessoa de Jesus, o julgamento que vai acontecer, né?
como Jesus é fiel, ele vai cumprir com a palavra, ele disse que iria ao Pai, iria voltar para nos buscar. Então, ele traz essa revelação. E é uma revelação especial, e é o único livro da Bíblia que diz que a gente é abençoado ao ler, né? Que é o Apocalipse. Então, a raiz da palavra escatológica, ou desculpa, escatologia, escatos em grego significa extremo, né? E logia, estudo. Né? Extremo ou último, né? Escatos. Então, estudo, último ou estudo de últimas coisas, né? Então, vem daí. Então, a gente começa lá em Daniel 2. Esse texto de Daniel 2, não somente o de Daniel 2, mas o de Daniel 7 e Daniel 9, são os textos que eles são base lá para a nossa compreensão do Apocalipse. Sem essas revelações, você vai ficar sem entender, você vai ficar um pouco perdido, né, no estudo escatológico em Apocalipse. Porque Apocalipse ele trata de muitos simbolismos que você também vai encontrar no livro de Daniel, e aí vai um pouco clarear todos esses simbolismos, né? Ou pelo menos a maioria do simbolismo. Por que Daniel do Antigo Testamento é considerado escatológico? Jesus cita Daniel como escatológico em Mateus 24, que se desenvolve através das perguntas dos discípulos no versículo 3, lá em Mateus 24. Né? Fala assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aí no versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus cita: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, então aqui está o indício, né, que, porque a gente precisa estudar Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, leamos agora o que falou Daniel no capítulo 2 do seu livro. Então, eu vou agora pedir para Paulo lá, se você clicar aí no Daniel 2, ele abre, mas se você quiser ler daqui também, pode ser. Tá joia. Daniel 2, 36 a 45. Foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses seis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles seis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Eu não sei se vocês estão lembrados, ou se vocês leram ultimamente aqui o texto, né, o capítulo 2 todo. O sonho que Nabucodonosor tem
é exatamente dessa estátua, né? E na estátua aí tem cabeça de ouro e tal. Então, ele chamou pessoas lá para revelar o que é que significava esse sonho, né? Que estava muito perturbado por ele ter tido essa revelação. E aí, o único que foi possível de revelar foi Daniel, né? Foi chamado lá, ele foi e interpretou, né? Deus deu a interpretação para ele. Então, ele começa dizendo que você é a cabeça de ouro. Então você já entende aí que são reinos, né? Que estão divididos ali. E se você for para a história, você vai ver os impérios que teve na história. Então teve primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, né? E depois o Império Romano. Então ele começa, né? Cabeça de ouro. Naquela época ali, é, era com Nabucodonosor, o Império Babilônico era mais ou menos 612 antes de Cristo, né? Então aqui já existia esses outros povos, mas, por exemplo, a Grécia e tal, mas não existia o império, né? O império dominante realmente ali que estava dominando aquela região era o Império Babilônico. Então ele começa dizendo, né? A cabeça de ouro significa que é você. Então, nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante dele todos. Tu és a cabeça de ouro. Então está falando bem explicitamente, né? Aí depois, peito e braço de prata e ventre e quadril de bronze. Então, Império Medo-Persa e Império Grego. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará a terra. Note que naquela época esses impérios pós-babilônicos ainda não haviam surgido, porém sabemos pelos livros de história a sequência dos impérios no mundo antigo. Pernas de ferro, Império Romano. Aí fala assim: finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros, né? Então é só seguir, né, pela história, você vai ver exatamente que o Império Babilônico vem primeiro, aí depois o Império Persa, depois o Império Grego, o Império Romano, e aí os pés é que entra as divergências escatológicas. Mas aí a gente vai ver direitinho. Então, pés e dedos de ferro e barro. Aqui entram as divergências escatológicas que veremos a seguir. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro. Embora tenham visto o ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com barro, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, as divergências escatológicas, pessoal. Aí começa agora, né? A gente vai ver basicamente dois. Esses dois que eu vou focalizar. É o preterismo e o futurismo. O preterismo, ele é exatamente, se você já ouviu o termo amilenista, é exatamente o preterismo, certo? Então, se você já ouviram em debates, né, ou pessoas falando, eu sou amilenista, eu sou... Aí, o preterismo é o amilenista. Então, eles acreditam que a maioria dessas coisas se cumpriu no passado, certo? Então, para os dedos aqui, eles consideram que foi um Império Romano, tá certo? Os dedos aqui. Aí tem um que cresce, né? Depois a gente vai ver no próximo sonho que Daniel, uma visão que Daniel tem, que vai mostrar isso também. Então, a visão preterista, a milenista, a mais abraçada pelas igrejas de teologia reformada de Calvino, entende os 10 dedos como os imperadores do Império Romano. E tal profecia se cumpriu no primeiro século. Então, foi essa parte aí do casamento dos 10, tal, ali, tudinho, está relacionado ao primeiro século. Principalmente porque o texto não separa os reinos das pernas e dos pés.
Aí ele fala assim, finalmente haverá um quarto reino, mostrando uma continuidade, né? Nessa visão escatológica, também se acredita que a igreja já enfrentou o anticristo e passou pela grande tribulação no Império Romano durante o reinado de Nero. O arrebatamento descrito em Mateus 24 seria o mesmo evento da volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos. O único evento que ainda não aconteceu no Apocalipse, para os preteristas. Iremos discorrer mais sobre essas diferenças com textos bíblicos mais à frente. Então, eles acreditam que já se cumpriu, o anticristo já veio, que era Nero, já aconteceu a tribulação, né, que a gente também vai falar mais à frente, tem uma sessão somente sobre tribulação, a gente vai discorrer sobre cada um dessas. Tribulação, anticristo, certo? Então, eles acreditam que a única coisa que falta acontecer é a vinda de Jesus, né? E o arrebatamento é exatamente quando ele vem para julgar os vivos e os mortos, né? E depois aí vem o juízo final. Então só falta isso para acontecer, certo? Para os futuristas, né, o futurismo, os 10 dedos seria o mundo pós-moderno. Ou seja, os blocos econômicos, né? Muitos interpretam como blocos econômicos ou então países potentes, né? Tipo Rússia, e aí vai surgir daí, de algum desses blocos econômicos, né? Essa visão é geralmente abraçada por igrejas não calvinistas. Entre as pernas e os pés haveria uma grande pausa de reinos até chegar nos nossos dias atuais, onde se cumpriria a profecia, o final do sonho. Então, Império Babilônico, Império Médio. Então aqui, ó, essa primeira figura aqui, ele seria mais uma visão preterista, né? E essa daqui seria uma visão mais futurista, mostrando aqui que a perna de ferro seria o mundo atual, certo? Os 10 dedos seriam possivelmente blocos econômicos onde se levantaria um líder mundial que viria a ser o anticristo. É nessa visão que se acredita num futuro reinado mundial do anticristo em 7 anos literais de tribulação da igreja e no arrebatamento iminente que poderia ocorrer antes da tribulação, pré-tribulacionismo. No meio, mid-tribulacionismo, ou mesotribulacionismo, né? E ou após, né? Que seria o pós-tribulacionismo. Então, quem já viu esse filme Deixados para Trás, Left Behind, ou já leu os livros, né? De Tim LaHaye, ele descreve exatamente essa visão, a visão futurista e principalmente o arrebatamento antes da tribulação, né? Que o povo some ali, tudo é essa visão futurista, certo? Então, pessoal, eu queria que a gente pudesse dividir aqui em pequenos grupos. Eu vou dividir aqui em 2 grupos, certo? E aí, com essas perguntas aqui, tá certo? Para vocês discutirem um pouquinho. E aí a gente volta. Mais ou menos uns 5 minutos, tá bom? Ok. Eu vou criar aqui o... E... Espera só um pouquinho que eu estou criando os grupos.
Ô, Natácia. Oi, Jefferson, alguém me ligou e eu caí. Ah, não tem problema não. Desculpa. Acho que já tem problema não. Daqui a pouco o pessoal tá voltando também. Tá bom. Eu notei que você tinha ficado em pausa. Aí eu acho que sabia que tinha acontecido alguma coisa. Pois é. E outra, quando eu entrei no grupo, minha câmera sumiu. Existe algum tipo de atualização que eu tenho que fazer, será? Não sei, acho que não. Pra eles conseguirem me ver? É como se, tipo, não tivesse essa opção de aparecer a câmera, sabe? Não sei. Mas na Mas a próxima gente vez. tava te vendo, não sei. Pois é, no grupo grande, mas no grupo pequeno Ah. eu fiquei sem câmera. Não sei por quê. Mas tudo bem, eu tento descobrir na próxima. Tá bom, vou chamar o pessoal agora. Ah. E aí, pessoal? Deu para discutir um pouquinho? Paulo, Jéssica, desculpa, eu caí. Sem problemas. Vocês acabaram que ficaram sozinhos, vocês dois, né? Paulo e Jéssica. Vocês A dois gente aí. discutiu. Pelo menos ainda bem que vocês estavam aí em casal, né? Mas é porque Natasha recebeu uma ligação, aí acabou que não pôde. Sem problemas. Pronto, eu não vou perguntar para vocês não, que eu acho que a resposta está lá, né, no estudo lá, mas é só para que pudesse debater um pouquinho entre vocês. Então a gente chega aqui nos 4 animais, né, em Daniel 7. A visão dos 4 animais, Daniel 7, assim como o sonho da estátua de Nabucodonosor, mostra 4 reinos, onde o último deles será um reino dividido em 10. Então vamos lá em Daniel 7, se Paulo você quiser puder ler também isso aqui, aí vai ser 7 e 8, né? São os 2 versículos apenas? Esse daqui só o 7 e 8. Não, vamos ler do 1 até o 8. Tá. O sonho de Daniel, os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Obrigado, Paulo. Vocês conseguem enxergar aqui um paralelo, né, entre o primeiro sonho e esse sonho. Primeiro paralelo que tem, você vê 10 dedos e 10 chifres, né? Um chifre que se sobressai, né? E também são 4 divisões, né? E a gente vai ver aqui nos 4 animais, aí você vai ver que são exatamente, ó,
aqui um paralelo, tá vendo? Com a cabeça, né, sendo ouro, e um leão, né? Aí é a Babilônia. Prata, um urso, a Medo-Persa, bronze, leopardo, Grécia, e depois um animal terrível, né? Como se fosse um dragão, que seria Roma. Então, você vai ver também esses animais aqui no Apocalipse, certo? Então, é bom que aí já dá para dar um entendimento. A visão dos 4 animais, Daniel 7, assim como o sonho da estátua de Nabucodonosor, mostra 4 reinos, onde o último deles será um reino dividido em 10. Os 4 reinos são exatamente os mesmos do sonho da estátua em Daniel 2. Né? Já falou. E aí, como é que o preterismo enxerga isso? Né? No preterismo, o quarto animal com 10 chifres possui 2 vertentes de interpretação. Então, a primeira vertente seria o Império Grego, né, que seria o terceiro animal aqui, que depois dá lugar a 10 generais. Né? Quarto animal com 10 chifres, dos quais um deles é Antíoco Epifânio, o pequeno chifre. O quarto animal, apesar de ser o mesmo império. Né? Então, se você for estudar sobre a Grécia, aí teve um general que ele chamado Antíoco Epifânio, que ele assassina, né, 3 dos outros generais, e ele também faz uma grande perseguição aos judeus na época, e ele sacrifica um porco no templo. Né? Então, esse seria o grande sacrilégio, assim, né, que fala, né, algumas profecias. Aí, argumentos dessa linha interpretativa. Antíoco Epifânio matou 3 dos 10 generais, como falei, e antes de tomar o poder. Antíoco perseguiu fortemente os judeus, sacrificou um porco dentro do templo, né, em Jerusalém, e mandou erigir uma imagem a Zeus, ao qual os judeus deveriam se prostrar sob pena de morte. E essa coisa sobre Antíoco Epifânio está lá em 1 Macabeus 1:20. Tá, em 1 Macabeus 1:20 a 64. Aí, seu nome, né, o nome de Antíoco Epifânio era Mitrídates, mas mudou o nome para Antíoco Epifânio quando subiu ao trono, que significa a chegada do Deus manifesto. Então, essa linha, ela entende que seria essa pessoa. Né? Aí um argumento contra, isso aqui não é muito adotado, né, nas igrejas preteristas, na visão preterista, por causa desse argumento aqui, né? Antíoco Epifânio não poderia ser o pequeno chifre, nem o porco que ele sacrificou no templo como sendo a abominação da desolação, visto que Antíoco viveu antes de Jesus. Né? E Jesus ele fala sobre isso também, sobre as últimas coisas que ainda vai acontecer no futuro. Então, como Antíoco Epifânio viveu antes de Jesus, não poderia ser ele. Né? Então, Império Romano... Oi. Desculpa, só uma dúvida. Que livro que é esse Macabeus? Macabeus, ele é um livro, você vai encontrar ele também, mas ele não é um livro que está na Bíblia protestante, a nossa Bíblia. Ela é um livro que está na Bíblia católica. Né? Se você tiver a Bíblia de Jerusalém, que muitas igrejas também adotam, evangélicas também adotam, ela tem esse livro, certo? Entendi. Então, se você colocar assim, Macabeus, qual era o versículo lá? De 20 a 64. 1:20, Então, assim, 1 Macabeus 1. Aí bota aqui NVI. Aí, ó, tá lá nessa bíblia.com. Dá para ler. Tem outros sites também. Aí aqui mostra Alexandre o Grande, tá vendo? Uhum. E Antíoco Epifânio, tá vendo?
a raiz do pecado surgiu desses homens, foi Antíoco Epifânio, filho de Antíoco. Ele tinha estado refém em Roma e subiu ao trono ao ano 130 da era grega. Nesse tempo apareceram homens no meio do povo de Israel, que desprezavam a lei e enganaram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer um acordo com povos não-judeus que vivem à nossa volta, pois desde que nos separamos deles, temos passado por muitas desgraças. Aí fala do ataque dele no Egito, e quando ele chega no templo, ele vai saqueando o templo, né? Aí tem uma parte que ele fala, Antíoco voltou. Tem uma parte aqui que ele fala sobre a destruição também. Enfim, você pode dar uma lida depois nessa. Já. Eu botar aqui no Obrigado. chat. Pronto. Então, tem essa linha interpretativa, né? Você vai encontrar lá em Macabeus, e depois aqui tem a outra visão, né? A visão que é mais vingente sobre no preterismo é que esse último animal lá é o Império Romano, né? Com 10 imperadores, onde o sexto é Nero, que se suicida e dá lugar a 13 governantes de curta duração, que realmente aconteceu. Em seguida surge Vespasiano e seu filho Tito, né, que foi general, e ele sitiou Jerusalém, né, e queimou o templo no ano de 70 depois de Cristo, registrado em Guerra dos Judeus por Flávio Josefo. Foi ele Então, que fechou a porta do muro, da entrada do templo? selou, foi. E isso selou, né? Ele selou e selaram todas as saídas de Jerusalém para não deixar o povo sair de dentro. E botou fogo, né? E muita gente botou fogo no templo, né? E muita gente morreu lá. Flávio Josefo diz que foi mais ou menos em volta de quase 1 milhão assim de pessoas, porque estava na época da Páscoa e estava muita gente visitando Jerusalém. Então não era apenas os moradores de Jerusalém, muita gente visitando. E aí aconteceu exatamente nessa época, né? Então, só um pouco sobre a história, né, dos imperadores romanos. Aí tem Júlio César, nesse ano, né, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e depois Nero, né, que foi mais ou menos nessa data, 54 a 68. Aí ele se suicida, né? E aí vem o ano dos 4 imperadores. 3 de curta duração, né? Como fala lá no texto, tem 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Então é por causa disso aqui que eles interpretam como sendo Nero, né? Aí tem 3, né? Galba, Otto, Vitélio, eles reinaram menos de 1 ano. Tem uns que foi assim 6 meses, tal. E aí depois teve Vespasiano, né? E Tito, ele foi o filho de Vespasiano. Então, Vespasiano também ele foi general do exército de Nero. E aí, quando Nero se suicida, né, tem esses 3, aí depois, que são curta duração, aí depois vem Vespasiano e depois Tito, né? Tito era filho de Vespasiano. Então, foi Tito que foi mandado para Jerusalém, lá para sitiar a cidade, e no ano 70, aí teve lá o saque de Jerusalém. Certo? A gente também vai falar sobre isso mais à frente. Aí chega o futurismo, né? A visão futurista. Pela visão futurista, as interpretações mais conhecidas enxergam os 3 reis de curta duração como sendo 3 papas de curto mandato, depois viria o anticristo. Então, não sei se vocês já escutaram, né, assim, muita gente dizendo assim, é um papa, né? Vai ser um papa da Igreja Católica, né? Muita gente. Então, essa é a visão futurista, né? E então fala que eles ficam olhando até os papas, se um papa morre, ou quanto tempo dura o papa, já para poder ver se vai ter 3 de curta duração, porque aí depois vai vir um anticristo, né? Então, é essa interpretação. Aí, 3 papas de curto mandato, depois viria um anticristo. Nessa interpretação, com a renúncia de Bento
XVI, os três papas seguintes também teriam mandatos curtos. E o quarto seria o anticristo, ou o falso profeta, que anunciaria o anticristo. Certo? Então, isso é uma visão bem corrente no futurismo, mas não é totalmente aceita por todas os cristãos, né? É só uma parcela, certo, dos cristãos que aceita ou que vem dessa forma. Uhum. Aí, uma outra forma seriam três líderes de nações ou blocos econômicos, que teriam mandatos curtos, onde o quarto seria o anticristo ou o falso profeta. Isso aqui é uma outra linha, né? Uhum. Ou então, os futuristas também não descartam Antíoco Epifânio e Nero como sendo um protótipo do verdadeiro anticristo do fim dos tempos. Então, os futuristas que estudam realmente, né, as profecias e tal, eles sabem que Nero ele se encaixa bem nessa figura do anticristo, mas como sendo um protótipo. Ele seria um cumprimento da profecia, mas que mais à frente, no futuro, também aconteceria novamente. Né? Uhum. Eu vi em algum lugar uma relação, alguém relacionando os blocos econômicos com os chifres, Uhum. trazendo uma visão de que, por exemplo, os BRICS se encaixam muito bem nisso, porque os BRICS eram 5, né? E agora, a partir de agora, vão ser 10. E Exato. só não são 11 porque a Argentina desistiu, porque o presidente que ganhou na Argentina não era de acordo com a visão do bloco, né? Você já viu E alguma coisa sobre isso, já? já. Inclusive ficam assistindo, né? Os, os blocos, assim, quem está entrando, que país entra, que país sai, para poder Uhum. saber se vai ficar, são 10 realmente, ou se vai diminuir, né? E aí um daqueles ali vai surgir como um anticristo. Né? Então tem muita gente que fica ligado nisso aí, antenado, né? Mais algumas perguntas aqui e eu queria dividir em grupos de novo, já que o primeiro grupo meio que não deu tão certo, mas 5 minutos, tá certo? Para a gente conversar sobre essas perguntas aqui. Vocês têm aí essas perguntas também com vocês no PDF? Tem, né? Pronto. Então deixa eu dividir aqui de novo. Ô Jefferson, só para te lembrar, Oi. eu cheguei até a te mandar no WhatsApp, somente essa segunda eu vou ter um compromisso, eu vou precisar sair daqui a pouquinho, um pouquinho mais cedo. Ah, tudo bem. Tudo bem, não se preocupe não. Pronto, eu vou estar fazendo agora os grupos, tá certo? Então, em 5 minutos a gente tá de volta. Jefferson, coloca a gente aí de novo no grupo que caiu aqui, ó. Peraí, deixa eu tentar aqui.
Vocês estão Oi. vendo do celular? Não, tô do computador. Tava no celular, mas agora tá no computador. Mas é do browser, entendeu? Não é do. Hum, Não tem um aplicativo. Não consegui achar o Teams aqui no Mac, na Apple Store. Ah, é porque é o Mac, né? Você baixou o Edge no Mac? Por isso que eu tava falando pra ele pra continuar no celular, mas ele ficou insistindo em ir no computador. É o Microsoft sabe que não se dá bem com a Apple, né? Poxa, é Aí verdade, né? eles ficam E querendo aqui, que o pessoal baixe lá o Edge e tudo pra poder pegar direito. e nem aparece aqui na Apple Store. Quando eu coloco Teams, não aparece a opção. Pois é, porque não é Apple, entendeu? Deixa eu ver se eu. E agora mesmo eu olhando aqui, eu não tô vendo nada. Tá só uma tela cinza agora. Deixa eu tentar entrar de novo no meu celular. Tá aí, pega o Teams ali, ó. Eu tenho que Não? entrar pelo link, né? Tá. Agora tá do celular, né? Deixa eu ver se dá pra. Voltamos? Voltou. É, já tô chamando o pessoal de volta. Tá. Voltou. Opa, de volta. Valci, acabou que você ficou um tempo no grupo, né? Sozinho. Fiquei um pouquinho. Foi. Foi porque teve gente que caiu, não conseguiu entrar na hora. Sem problema. Pronto, gente. Então, com isso, a gente conclui, né, essa lição 1. Eu vou, como tem gente que está precisando sair também, a gente não vai começar aqui a lição 2. A gente pode começar, pode deixar para a próxima aula. Tá certo? Então, eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês entenderam até agora, se vocês têm alguma dúvida. Mas como conclusão da lição,
O sonho da grande estátua e dos 4 animais é o primeiro passo para um entendimento geral de escatologia, não o suficiente em si mesmos, mas quando juntado com os demais textos escatológicos, tanto em Daniel quanto em Mateus, Tessalonicenses e Apocalipse, teremos uma clareza maior das visões escatológicas das igrejas cristãs no mundo. Certo? Alguma pergunta, algum comentário que a gente possa sobre esse estudo? Não, cara, muito obrigado. Deu uma boa introdução aqui. Tinha termos que eu não conhecia, esse futurismo e preterismo. Inclusive, você... Ah, tenho sim uma dúvida. Você relacionou preterismo com a milenismo, não foi? Sim. O outro é... E Como é que chama o outro? o outro é futurismo ou pré-milenismo. Pré-milenismo. Ah, tá. É porque a Pré-milenismo questão... é aquele que acredita no arrebatamento e... Exatamente. O arrebatamento, né, que vai acontecer, e tudo isso está muito para o futuro. É porque o preterismo ele é chamado de amilenismo porque eles acreditam que o milênio que fala na Bíblia, ela não são 1000 anos literais, mas são exatamente a época da era da igreja. Então teve um momento lá que teve em 70, né, a destruição de Jerusalém, eles acreditam que foi a tribulação, e depois dali veio a era da igreja depois. Que até hoje em dia, esse é o milênio. É a igreja, a época que aí depois vai começar uma perseguição forte, tal, e aí Jesus vai voltar e pronto, já só falta isso aí para terminar. Sim. Então nós estaríamos vivendo o milênio agora, nessa visão aí. Nessa visão, certo? Tá. Mas a gente vai estar tratando sobre essas duas visões e depois eu vou falar a visão adotada pela First Assembly, né? E aí vocês vão ter eu acho que vocês já possam ter uma ideia de repente, né? Mas isso aqui é apenas um início. Ainda tem muita coisa que vai ser ainda vai fazer mais clareza, né? Vai ficar mais claro com o tempo. Tá certo? Então é isso, gente. Eu me despeço. Espero que vocês tenham uma boa noite. E até a semana que vem. Obrigado, Jefferson. Igualmente. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado. Deus Boa noite, abençoe. gente. Tchau, tchau.